Olá, eu sou Silquera Andrade, seja muito bem-vindo ao canal da Artefato Arqueologia e Patrimônio. A nossa conversa de hoje é com o professor Luiz Ramos, que é professor de Geografia nas escolas municipais Goiás e Francisco Jobim e também no Colégio MOP. O nosso tema é o processo de ocupação da Praça 15 de Novembro, com foco na contribuição dos povos africanos e seus descendentes nesse processo. Olá, professor, muito bem-vindo. Tudo bem? Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Bom, Praça 15 de Novembro. Quem chega hoje à Praça 15 de Novembro, pelo menos grande parcela da população que vive na cidade ou que transita ali, desce das barcas, né, e se desloca, né, rumo aos seus locais de trabalho, ou mesmo quem vai até aquela região no final de semana para curtir seus bares, né, o que a praça oferece hoje em termos de lazer e de cultura, talvez não se dê conta, né, da importância histórica desse local, assim como tantos outros locais da cidade. Daí o meu interesse, o meu desejo de trazer as pessoas para as ruas, levar meus alunos para fora da sala de aula, levar até as ruas, ainda que seja no entorno do bairro da escola, exatamente para que a gente possa levar, né, para esses meninos um pouco da história do lugar, um pouco da importância de alguns pontos daquele bairro, porque todo bairro, todo local tem a sua história, né? Não existe história melhor ou maior quando se trata, né, de conhecimento, de patrimônio, de valorização do espaço. Então, o meu objetivo maior é sempre essa premissa, né? O local que a gente conhece, a gente aprende a valorizar, e se a gente aprende a valorizar, a gente também ajuda a preservar, se necessário. E a história do Rio de Janeiro, né, os equipamentos que a gente tem hoje na cidade do Rio de Janeiro guardam muito, né, da contribuição desses povos africanos, ainda que, né, ao longo do tempo tenham teimado não só em apagar fisicamente essas contribuições, como também as contribuições culturais que daí vieram, né? Então, com alguém que chega hoje à Praça 15, talvez olhe para um lado e para o outro e não consiga perceber o quanto ali nesse espaço, assim como em outros espaços da cidade, você tem uma contribuição fortíssima, né, desses povos que vieram trazidos para cá, né, forçadamente, óbvio, e que, num primeiro momento, aportaram justamente ali na Praça 15. A Praça 15 para muitos que para cá vieram, foi o primeiro contato com essas terras. Bem antes de se transferir todo o movimento de traslado de escravizados para a região do Cais do Valongo, que é um outro que eu levo, né, as pessoas para visitarem, a região que ficou conhecida ali como Pequena África, o desembarque era feito ali na região da Praça 15. A rigor ali entre o que é hoje, né, a Praça 15 e próximo ali, chegando ao Morro de São Bento, enfim, entre o que é hoje a Praça 15 e o Morro de São Bento, você tinha os locais de desembarque. Inicialmente você não tinha um porto, né, as embarcações ficavam, né, ao longo da Baía de Guanabara, e as embarcações menores iam aportando até ali. Mas é interessante que a Praça 15 também nos permite falar de um outro aspecto da cidade do Rio de Janeiro que está muito presente e talvez também não seja muito percebido, até mesmo por quem vive ou mesmo nasceu na cidade do Rio de Janeiro e sempre viveu aqui. Essa cidade é repleta de aterros, né? E eu brinco sempre com os alunos e mesmo com as pessoas. Obviamente, quando se fala em aterro na cidade do Rio de Janeiro, né, o único que vem à memória de imediato é o aterro do Flamengo. Que sim, claro, é um aterro, foi um espaço ganho ao mar. Mas é interessante quando você diz para as pessoas, por exemplo, que
os 2 principais aeroportos da cidade, por exemplo, são aterros, né? E aí você conta, por exemplo, por que o aeroporto que hoje chama-se Tom Jobim, que é o aeroporto mais importante internacional, chamou-se inicialmente de Aeroporto do Galeão, né? Porque foi construída ali uma embarcação desse porte, né? Galeão. E é basicamente um aterro, aquele aeroporto. A favela da Maré, né? Pouca gente associa, inclusive, o nome ao fato daquela região ter sido tomada Baía de Guanabara. Grande trecho da Avenida Brasil, por exemplo, que é uma das principais vias que corta a cidade do Rio de Janeiro, está em cima de aterros. Então, assim, a gente poderia ficar aqui falando, né, de diversos pontos dessa cidade que estão sobre aterro, mas a Praça 15 é um desses pontos, né? Quem passa hoje ali por aquela região, né, onde está hoje a 1º de Março, né, então a antiga Rua Direita, o mar chegava muito próximo dali, muito próximo de onde está hoje, né, o Convento do Carmo, a igreja ali junto a 1º de Março. Então imagina, dali até chegar à Bahia hoje, você tem pelo menos uns 200, 300 metros. E aos poucos, né, a praça foi literalmente sendo construída, sendo erguida sobre aterros. A Praça 15 é um dos primeiros pontos de ocupação na cidade do Rio de Janeiro, né? Se a gente pensar que os portugueses, né, aportaram fora da cidade, na verdade, né, junto onde está hoje o Pão de Açúcar, ali no Morro Caradicão, e se estabeleceram do lado de cá, né, ganhando o que se convencionou chamar de Morro do Castelo, né, que inicialmente ganhou o nome de Morro do Descanso, justamente por conta, né, dessa talvez muito provavelmente por conta do esforço que fez, né, de batalha com os franceses, né, que haviam portado por aqui primeiro, enfim. Se ocupa aquela região do Morro do Castelo, depois construiu-se primeiramente lá, né, a Sé, ficou conhecido depois como Morro da Sé, e é do Morro do Castelo que basicamente se desce para vir ocupar essa região que hoje se constitui como Praça 15. Né, inicialmente com a construção de uma pequena capela, né, da Nossa Senhora do Ó, que foi o primeiro nome dado a essa região, e aos poucos essa região foi ganhando em cima de aterros. É muito comum, quando se fala hoje da história da Praça 15, óbvio, lembra-se muito, né, da presença da família real, da chegada de Dom João, que não se deu exatamente ali na Praça 15, mas muito próximo dali, junto um pouco a caminho ali, né, do que vai para o Morro de São Bento, mas inicialmente se instalaram ali, funcionou, né, o Paço Imperial, mas veja, pouco se fala sobre a contribuição dos povos africanos nessa região. E essa é uma característica muito, muito presente, né, na cidade do Rio de Janeiro. Embora o Rio de Janeiro tenha sido, né, o principal porto, né, de desembarque de escravizados, né, de africanos e afrodescendentes do país, muitos pensam que foi Salvador e não foi, o Rio superou Salvador e muito, o porto de chegada das Américas, né, ainda que muitos que aqui tivessem chegado fossem distribuídos depois, né, para as regiões do interior, para as Minas Gerais, para o interior de São Paulo, enfim, mas era aqui o porto de desembarque. E no primeiro momento foi exatamente onde está hoje a Praça 15. Ali não só foi a região de desembarque inicialmente, mas também, né, de todo um complexo voltado para a comercialização desses escravizados. Então, ali onde hoje, né, a antiga Rua Direita, onde está a 1º de Março, era uma região de comércio, de casas de engorda, né, de disposição, literalmente,
né, do que era tratado como uma mercadoria, e não por acaso a mercadoria mais valiosa, né, do período. A carne mais barata do mercado foi a carne negra. E se a gente parar para pensar, mesmo que você observe o que existe hoje ali, de prédios mais antigos naquela região da Praça 15, e não consiga enxergar, num primeiro momento, a contribuição dos povos africanos e afrodescendentes, é bom lembrar o seguinte: toda a riqueza que se acumulou nesse período é fruto desse processo. Então, direta ou indiretamente, a contribuição está ali. Então, é importante, e daí o meu interesse em levar as pessoas até o local e dizer isso a elas, por exemplo. E é bom ver a reação das pessoas ao ouvir isso. É bom imaginar que depois de estar ali, depois de ouvir isso, as pessoas jamais vão passar ali sem refletir sobre um processo de sensibilização. Sim, fundamental, porque senão a gente contribui para o processo de apagamento dessa memória, dessa contribuição. Então, isso, para mim, já é fundamental. E depois, outra coisa que é muito comum é as pessoas associarem sempre a contribuição dos povos africanos à questão de mão de obra forçada. Sim, óbvio que isso era uma realidade. Mas é importante também que se tenha claro o seguinte: muito do que foi construído, muito do que foi feito, não foi simplesmente trabalho braçal. Você tem muito de trabalho intelectual. Você tem muito, né, de profissionais à época que, inclusive, não raro, eles eram escolhidos, né, nas áreas de origem em função do que eles eram capazes de fazer, não só na agricultura, mas também no trabalho com ferro, né, em construções, enfim, verdadeiros artistas que, obviamente, não tiveram seus nomes citados ao final dessas construções. Então, assim, para todo canto que você olha, para todo canto que você vá nessa cidade, principalmente do que ainda nos resta, né, da cidade colonial, do período imperial, saiba que você vai estar sempre diante dessa contribuição. Então, o foco em todos os locais que eu visito, né, dentro dessa cidade, principalmente na região central do Rio de Janeiro, é no sentido de levar as pessoas a refletirem sobre essa contribuição, né? E aí, se a gente pegar relatos da época, principalmente de estrangeiros que visitavam a cidade do Rio de Janeiro, é curioso ver como há vários relatos de uma cidade barulhenta, de uma cidade de um certo zum, digamos assim, né? Veja, quem andava nas ruas? Né? Porque não eram as senhoras de origem europeia que andavam pelas ruas, a não ser, obviamente, acompanhadas, né, de seus maridos, pais, enfim, de uma sociedade patriarcal,
ou conduzidas, né, e se conduzidas por escravizados. Quem andava nas ruas da cidade eram os escravizados, ou ainda libertos, mas sim de origem. Né? Quem trabalhava nessa cidade, né, eram os negros. Né? Trabalho era coisa que só realizava quem não tinha, né, quem obrigar a fazê-lo. Então, quem realizava toda e qualquer atividade eram esses escravizados, inclusive o comércio. E pense, se ainda hoje e é interessante fazer essa associação, um tanto triste até, porque a gente está em pleno século XXI, mas se você visita, por exemplo, mercados, né, como o Centro de Abastecimento do Ceasa, como a CADEG, e vê lá os carregadores de mercadoria, para lá e para cá, carregando aqueles carrinhos, volta um pouco no tempo e na memória. É como se essas pessoas estivessem em pleno século XXI deslocadas do tempo. Né? Toda vez que eu vou a esses lugares, eu fico fazendo essa reflexão. Né? Próximo de casa passa lá um vendedor de vassouras. Cheguei a gravar o grito dele e fiquei pensando, era isso que os estrangeiros ouviam quando chegavam à cidade. Era o vassoureiro, era o barbeiro, eram as escravizadas que se deslocavam de um local e para o outro para lavar roupa, para ir buscar as coisas, era o menor que ia dar um recado, enfim. A Praça 15, desde então, e é interessante, né, porque se a gente pegar hoje uma visão, né, aérea na Praça 15, né, e pudesse ficar lá de cima olhando as pessoas circulando, né, se você tirar o que há de moderno e ver as pessoas indo para lá e para cá e tudo, guardadas as devidas proporções, talvez, do ponto de vista da quantidade de pessoas, no passado era muito isso que se via. Mas quem que circulava? Né? Quem que fazia, na verdade, essa cidade pulsar? A dinâmica da sociedade estava ali, né? O tempo todo, as pessoas circulando, esses escravizados circulando pela cidade. Era a vida da cidade em si. Durante um bom tempo, a Praça 15 funcionou mesmo como centro, né, nervoso da cidade. Nervoso, óbvio, guardar as devidas proporções da época. Mas veja, até, né, a gente pensar da época, né, hoje a cidade é iluminada. Até quando se pôde pensar em iluminação inicialmente, né, quem é que corria os lampiões para acender, iluminar os caminhos? Quem é que fazia o transporte das pessoas para o outro? Quem é que transportava as mercadorias? Né? Comércio, durante muito tempo, né? Até bem recentemente, até talvez aí pouco mais da metade do século XX, funcionou na Praça 15, né? Um grande mercado ali, onde antigamente era a Praia do Peixe, né? E que trouxe até bem próximo, né, dos nossos dias, muito do que acontecia na época, né, aquele mercado pulsante de você oferecer a sua mercadoria como? No grito, né, que a gente ainda vê hoje em muitas feiras e tal. E aí veja, muitos desses escravizados eram escravizados de ganho, né, haviam algumas modalidades, alguns inclusive alugados a outros para trabalhar, outros trabalhando para levar, né, uma parte do ganho para o senhor, mas uma parte para futuramente garantir a compra de uma alforria.
né? E óbvio que nesses espaços engana-se quem pensa, e aí que eu gosto de chamar sempre a atenção, que eram simplesmente trabalhadores braçais. Nesses espaços se dava uma série de articulações, né? De combinações, inclusive, no sentido de se criar o que hoje chamariam de uma caixinha, né? Para que fosse comprada a alforria de um e depois os outros participantes ali continuavam trabalhando, se apropriando de parte daquilo que era ganho, deixando ali de lado para conquistar. Enfim, articulações que passam longe de pessoas que você possa considerar como simples coisas forçadas ao trabalho. Então, assim, a Praça 15 é um desses pontos fundamentais para a gente estar no local e trazer as pessoas de volta para essa memória. É interessante estar ali e fazer as pessoas pensarem nesse barulho da cidade, que ok, hoje existe, mas é dos carros, da buzina e tudo, mas que era dessa pulsação, né, de escravizados que, inclusive, encontravam tempo e oportunidade e ânimo, eu diria, para se divertir também nesses espaços. Então, tudo isso acontecia ali, né, nessas indas e vindas. E muitas das articulações que culminaram com conquistas de liberdade, com fugas, obviamente ocorriam nesses espaços, nesse da Praça 15 e em outros espaços da cidade que verdadeiramente eram ocupados por povos escravizados. Olha, professor, o seu trabalho, ele dá essa pra gente, né, essa noção mesmo de presença forte, né, porque a gente vê sempre retratado por viajantes, né, a gente for pensar na obra de Debré, ele retrata muitos dos escravizados nas ruas, trabalhando, ele mostra várias formas de trabalho, né, dos africanos e dos seus descendentes, e você conversando com a gente dá essa vida às imagens dele, né? Eu fico pensando aqui no dia a dia dele, conhecendo a cidade, fazendo toda essa abordagem para desenhar o Rio de Janeiro, né? Eu reconheço você como um grande ativista, né? Um grande ativista da construção do conhecimento da cultura africana, né, no estado do Rio de Janeiro, seja você trabalhando em sala de aula, com os seus alunos, fora da sala com os seus alunos também, com os passeios que você faz, passeios guiados em pontos específicos na cidade do Rio de Janeiro, né, com um público muito diversificado. Eu queria perguntar um pouco para você, que resultados você tem visto, né, seja com os seus alunos e seja com esse outro público que caminha com você, que percorre esses espaços com você? Olha, eu não sei se eu sou um ativista, mas eu posso te assegurar que eu sou, de fato, um entusiasta e mais, talvez até, não sei se mais que isso, mas importante. Eu nasci nessa cidade, né, eu vivo aqui desde sempre, e sendo professor de geografia, perceber o quanto essa história, né, o quanto esse passado, o quanto essa cultura é negligenciada, mais que isso até, né, antes talvez ela fosse simplesmente negligenciada, mas com muita frequência e com muita força, às vezes ela é mesmo posta num lugar menor. Então, assim, o meu objetivo é exatamente trazer essa história no que eu entendo o lugar que ela mereça estar. E aí, quando você me pergunta o resultado disso, assim, eu não tenho como mensurar, obviamente, até porque essa emoção, esse impacto a gente não mensura, mas eu posso dizer o seguinte:
nesses anos que eu venho realizando esse trabalho, por exemplo, com esse público variado, você ter uma ideia, quando você me diz, você está com os seus alunos, obviamente eu consigo lhe dizer qual é a faixa etária, de onde são esses alunos, enfim. Esse outro público são pessoas que eu conheço, que eu vejo pela primeira vez, né, no ponto de encontro no centro da cidade. Então são pessoas que, né, um fala com o outro vê o trabalho, aposta em vir conhecer, enfim. Muita gente que, como eu, nasceu aqui, vive aqui, ou está aqui há muito tempo, trabalha no centro do Rio, isso é bem interessante também, né? Não raro, eu tenho pessoas no grupo que trabalham próximo do local onde a gente está, né? Que estão ali diariamente. E aí, muito antes da gente terminar os roteiros, eu escuto eles dizer assim, eu passo aqui todo dia e nunca notei isso. Eu não sabia. Ou mesmo, caramba, como que isso pode estar aqui todo esse tempo? Como pode ter essa importância e não se falar disso? Então, quando eu escuto esse tipo de coisa, aí tem como mensurar? Não, mas eu tenho a certeza de que é o caminho, né? Trazer essa valorização. Né? Quando eu percorro ali as ruas, né, do que se convencionou chamar de Pequena África, ali na região portuária, são muitas as pessoas que passam, por exemplo, ao lado do cais do Valongo, sem saber, né, onde estão passando, ou mesmo tendo sabido, não ter a ideia da importância. Assim, são muitas as histórias, enfim, mas eu lembro muito bem de uma menina, talvez aí, estava acompanhada dos pais, talvez 15, 16 anos, e as pessoas se reuniram, depois que eu falei sobre Cais do Valongo e tudo, muita gente quis se reunir para tirar uma foto, o que é extremamente comum as pessoas tirarem foto ali na região do Cais do Valongo. E ela olhou para a mãe, olhou para mim e disse, você se incomoda que eu não desça para foto? Eu falei, claro que não, você não quer tirar foto. Não é que eu não goste de tirar foto, mas é que depois de ter ouvido tudo o que você disse, eu não sei se aí é um lugar para foto. Perceba, eu me emociono a cada vez que eu lembro dessa história, porque ela entendeu tudo. Ela entendeu tudo. Ela disse, poxa, esse é um lugar de sofrimento, de memória. Eu não fazia ideia. Eu costumo dizer para as pessoas, a nós, né, afrodescendentes, foi negado o direito de reconstruirmos da nossa origem. Pensa comigo. Né? Não é muito difícil para uma família de origem europeia chegar até, né, o seu avô, o seu bisavô, o seu tataravô, chegar inclusive à região do país, né, se do norte ou do sul do país europeu, de onde tem origem a sua família e tudo. Tenta reconstruir isso com as minhas origens. É uma missão que não foi tirada. Porque o máximo que a gente consegue reconstruir são os pontos de origem em território africano no litoral. Mas até chegar ali, muitos já haviam percorrido, né, muitos quilômetros, capturados no interior e trazidos até ali. Antes de serem forçados a atravessar o Atlântico, né, nos Tumbeiros, numa viagem que levava, dependendo do vento, 30, 40, 50 dias, em condições as mais precárias possíveis, eles talvez já tivessem ficado
outros 20, 30, 40 aprisionados de lá. Então a gente consegue identificar os pontos de partida, né? As portas sem volta. E aí muitos aportaram aqui, né? Onde hoje está a Praça 15, onde hoje está o Cais do Valongo. Eu costumo dizer para as pessoas, bom, talvez a minha origem, a minha história tenha começado aqui, né? Nesse cais. Então, assim, eu não sei dizer hoje quantas vezes e quantos grupos eu tive a oportunidade de levar até aquela região. Mas eu posso dizer que cada momento desse, cada grupo desse, é uma história única. Porque cada grupo traz a sua história também, né, e traz a sua emoção. Então nunca é repetir um roteiro. Nunca é isso. É sempre uma emoção nova, é sempre um dia anterior que eu vou estar ansioso, é sempre uma satisfação ao mesmo tempo que um sofrimento. Então, assim, às vezes 3, 4 horas circulando pelo centro da cidade com as pessoas, né, nesses roteiros. E ao final, eu posso dizer que eu com certeza, mas posso garantir que muitos vão voltar diferente para casa. Vão voltar com outro olhar, com uma outra perspectiva desses lugares, e principalmente com outra perspectiva dessa história, dessa contribuição. E para mim isso é o que Possibilidade, principalmente, né, em criar essas oportunidades para as pessoas de vivenciarem tudo isso que você falou aqui para a gente. Te agradeço muito por ter aceitado o convite e eu espero que a gente se encontre outras vezes para conversar sobre esses outros lugares que você visita e que você acolhe as pessoas, né, que você leva a esses espaços, né, com tanto carinho e com tanto conhecimento, né, um conhecimento que você domina desses espaços. Eu que agradeço, é sempre um prazer, estarei presente sempre que possível, sempre que for convidado. E conhecimento é soma, né? Então, assim, estar junto, trazer as nossas experiências, trazer as nossas emoções, é que vai nos fazer adquirir mais conhecimento. Sozinho a gente não vai a lugar nenhum. Muito obrigado. Bem, encerramos hoje a nossa conversa com o professor Luiz Ramos. Se você gostou do nosso conteúdo, curta a nossa página, se inscreva no canal e até breve.